Primeira Reis. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos meditar nessa noite e fala da ameaça de Jezabel para matar o profeta Elias. Eu queria deixar aqui uma mensagem para a gente entender que, apesar de estarmos na presença de Deus, o poder de Deus emanar através de nossas vidas, de operarmos sinais e maravilhas através do Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas. Mas pode chegar um momento que nós podemos fraquejar, como o profeta Elias fraquejou, porque ninguém aqui é super-homem ou super-mulher. Mas o mais importante é entendermos o recado que Deus tem para nós nessa noite e não vamos nunca nos abalar por nada neste mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Então, vamos tomar posse hoje da palavra de Deus para as nossas vidas, do milagre que Deus tem para fazer nas nossas vidas e crer sempre que nada nem ninguém vai nos fazer retroceder da obra que o Senhor tem para cada um de nós. Esta já é a minha oração por cada um de nós nessa noite. Então, aí no livro, 1 Reis, no capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, que até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque demasiado longo te será a viagem. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou um grande e forte vento, que fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa
E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu, somente eu fiquei, e busco a minha vida para me tirá-la. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, virás a Azael para ser rei sobre a Síria. E a Ageu, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Geu. E o que escapar da espada de Geu, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Querido e amado Deus, essa é a tua palavra, que o Senhor nessa noite aplique ela aos nossos corações, que esses poucos irmãos que aqui estão sejam renovados, sejam revigorados por essa palavra, que ela venha nos fortalecer para enfrentarmos toda e qualquer divergência, todos os dias maus que porventura venham sobre nós. Pois essa é a nossa oração, já convictos de que grandes coisas tem o Senhor para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é muito rico. Se começarmos a olhar o que esta palavra está nos ensinando, e para entender o porquê Elias fugiu, teríamos que ler, fazer também uma leitura um pouco longa, do capítulo 18. E é muito interessante a gente olhar o capítulo 18 e ver lá que Elias realizou grandes sinais, prodígios e maravilhas. Até porque Elias, no capítulo 18, conta a história quando ele enfrentou todos os profetas de Baal. Quando Deus desceu fogo do céu através da sua oração. Quando, através da sua oração, a terra, depois de 3 anos e meio, caiu chuva. Quando Elias correu adiante de Acabe, de seu carro, chegou primeiro, com uma velocidade tremenda. Posso dizer que, nesse momento, Elias verdadeiramente era um super-homem. E o que aconteceu logo após isso? Acabe e Jezabel não se dobraram a tudo isso que eles viram. Porque Jezabel já inicia aí no capítulo 19 fazendo uma ameaça a Elias. Eu entendo que Elias começou a ficar num estado de depressão, deprimido, primeiro porque fazer tudo que ele fez, tudo que aconteceu através das suas mãos, e de repente, as pessoas mais envolvidas que deveriam, eu vou utilizar essa expressão, se converter pelas maravilhas que viram, não se converteram. E foi Acabe e Jezabel. Pelo contrário, Jezabel o ameaça. Na minha cabeça, o que eu penso muito nesse sentido, é Elias dizer assim, como é que pode isso tudo acontecer e a pessoa não vê o poder de Deus? E nós estamos vivendo dias assim, em que o poder de Deus é manifesto de uma forma grandiosa e poderosa. E mesmo assim, pessoas não se dobram à presença de Deus. Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está se movendo. Outro dia eu assisti uma pregação na igreja, pastor Ideval, eu estava ministrando, e naquele culto eu disse assim, rapaz, se eu não fosse crente, eu me convertia hoje. Porque a palavra foi
muito inspiradora. A palavra nos levou para uma reflexão muito grande. E aí a gente olha para dentro de nós e diz, meu Deus, eu preciso melhorar. Mas, às vezes, a palavra é tão forte, toca tanto os nossos corações, mas ninguém se converte. Porque as pessoas não estão, muitas vezes, sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E Jezabel, por que ela não foi logo diretamente matar Elias? Simplesmente ela ameaçou. Isso também é um ponto interessante, irmãos, para a gente entender que o diabo ele tem suas estratégias. Preste atenção que se Jezabel tivesse mandado matar Elias, todo o povo ia se voltar contra ela. Porque o povo viu as maravilhas que foram feitas através da vida de Elias. Logo, o que foi que ela preferiu? Ameaçar para ver ele realmente fazer o que ele fez, fugir. Porque se ela matasse, ele poderia ser um mártir, né? Se tornar um mártir muito adorado, muito venerado, seria a melhor palavra, né? Como homem de Deus, e poderia trazer até sérias consequências para o reinado de Acabe e de Jezabel. Então Elias foge. E há um ponto que eu acho tremendo aí também, é que mesmo diante da sua fuga, Deus nunca o abandonou. Primeiro lugar para onde ele vai, depois de um dia de viagem, ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele encontra uma árvore, né, que aí está na minha versão de zimbro, tem algumas versões que tratam de um nome diferente. E quando ele chega nessa árvore, ele para descansar. E ali, ele faz uma primeira oração. E nessa oração, irmãos, ele pede para morrer. Você já se sentiu cansado a esse ponto? De querer desistir, querer parar com a obra de Deus, de achar que não vale mais a pena, que tanto que você prega, de tanto que você ora, tanto que você fala, e as pessoas não ouvem você, as pessoas não assimilam as palavras que você está dizendo, parece que a gente está falando para pedras, né? Pedras de verdade, no sentido de que o coração está duro, o coração não está, né, tendencioso a ouvir a voz de Deus. E Elias ali está muito desanimado. E ele pede a morte. Ele pede para morrer. É quando ele diz aí no versículo 4, e pediu para si a morte, dizendo, já basta. É quando você diz, meu Deus, não aguento mais. Mas, irmãos, vamos nos lembrar da palavra de Deus quando diz, Deus não nos prova além das nossas forças. E para toda situação, Deus vai nos dar um escape. Ele não vai nos deixar desamparados em momento algum. Mesmo assim, naquela situação, Deus não falou com Elias. E Elias dormiu ali naquele lugar, mas Deus esteve cuidando dele quando enviou o seu anjo para o alimentar. Alimentou por 2 vezes o seu físico. O anjo acorda 2 vezes. Manda ele comer. E é tremendo o que diz o versículo 8. Quando Elias se levanta, depois de ter comido, de ter bebido, diz que com a força desse alimento, presta atenção, irmãos, com a força do alimento, com a força, aí eu quero trazer assim, pensando na palavra de Deus nas nossas vidas, que ela é alimento. Com a força desse alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu quero de forma profética pegar esta palavra e dizer para vocês, com a força da palavra de Deus, você vai sobreviver, você vai caminhar, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Não desista, porque a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos sustenta. Acima de tudo, a palavra de Deus é profética em tudo aquilo que ela pronuncia para cada um de nós. Basta a gente crer.
E depois que ele chega no monte chamado Monte de Deus, né? O Monte Horebe, ou o Monte Sinai, o Monte de Deus, é o mesmo monte que Deus falou com Moisés, ele encontra uma caverna. Então, durante o trajeto até o local dessa caverna, Deus esteve cuidando de Elias. Elias agora chega nessa caverna, entra nessa caverna. E quando ele chega nessa caverna, no versículo 9, Deus fala com ele. No finalzinho do versículo 9 diz: E eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? É uma pergunta que Deus faz a nós. É a pergunta que Deus faz para cada um de nós. Quando a gente sai do propósito, quando a gente sai do caminho, quando a gente tenta mudar a direção, Deus vai sempre nos fazer refletir para onde você está indo. O que é que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para esse lugar. Eu não te mandei vir a este lugar. Elias, a resposta de Elias é exatamente aquela de dar uma desculpa. Porque ele diz: Eu sou zeloso por Senhor. Ele começa a dizer assim: Eu faço a tua obra. Eu sou zeloso com a tua obra. Entretanto, os filhos de Israel deixaram teu pacto. Veja que ele está acusando as pessoas. Os filhos de Israel não servem a tua aliança. Eles derrubaram os teus altares. Eles mataram os teus profetas. A espada. E ele diz uma coisa: e eu, somente eu, fiquei. Ele está se sentindo só. Talvez você se veja, às vezes, nessa situação de solidão. E não tem ninguém do seu lado. E você está fazendo as coisas todas sozinho. Seja no seu ministério, seja na sua casa, né? Você não encontra ninguém para te ajudar. Seja em qualquer situação, talvez você esteja vivendo esse momento. E foi o que Elias disse: eu estou só. E além de eu estar só, não acho ninguém para me ajudar. Eu só acho quem queira também tirar a minha vida. Ele está falando de Jezabel. Eu não tenho apoio e ainda encontro pessoas que querem tirar a minha vida. Ao que Deus chama ele e diz: saia desse lugar. Mas Elias não sai. Enquanto Elias não sai, ele não sai por quê? Primeiro ele escutou, né, diz que veio um vento forte. Depois do vento forte, né, e era um vento tão forte que despedaçava as penhas, né, do monte. Depois do vento forte, veio um terremoto. Depois do terremoto, veio fogo. E esses três sinais está dizendo que Deus não estava em nenhum desses sinais. Porque, às vezes, nós estamos querendo ver Deus em coisas grandes, em muito barulho, em muitas situações das quais Deus diz: eu não estou aí. Porque Deus, irmãos, Ele está tão perto de nós, mas tão perto de nós, que a Bíblia diz, o profeta Isaías diz, que se nós tatearmos, nós vamos conseguir tocar. Mas Deus não está longe de nós. E Deus não está falando alto aos nossos ouvidos. Deus está no que o versículo está dizendo aí, que ele estava em uma brisa leve, mansa. E preste atenção que no versículo 12, né, que diz que depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, versículo 13, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, só nesse momento ele saiu. Porque ele entendeu que aqui agora era a voz de Deus. Foi-se à entrada da caverna. Ele foi até a entrada da caverna. Mas quando ele chegou na entrada da caverna, o que Elias viu de novo
foi Deus lhe fazer a mesma pergunta. Finalzinho do versículo 3. Que fazes aqui, Elias? Deus vai insistir comigo e com você sempre, para você retornar ao caminho que ele nos mandou. Vai querer que nós venhamos a refletir onde nós estamos. Porque muitas vezes nós não estamos no caminho que Deus projetou para nós. Nós estamos no caminho que nós estamos escolhendo para nós, e não o caminho que Deus escolheu para nós. E é o que Deus estava aqui falando para ele. Você não está no caminho. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Pela segunda vez, Deus pergunta a Elias. E pela segunda vez, Elias dá a mesma resposta que é o que está no versículo 14. Ele diz que serve a Deus de novo com a mesma justificativa, que ele é zeloso com a obra de Deus, mas que ele está sendo perseguido, que os filhos de Israel o abandonaram e que ele está à beira da morte. Aí o Senhor dá uma ordem para ele no versículo 15. E aqui eu quero que a gente comece a pensar no mistério que nós temos e que Deus não muda por causa da nossa desobediência. Porque Deus chega agora para o profeta e diz assim: vai, volta pelo teu caminho. Deus te quer na obra, Deus não te quer fora. Ele não quer que você se afaste da obra que ele tem para você. Por isso ele diz: volta pelo teu caminho. Volta para o início de todas as coisas. Volta onde tu caiu. Volta onde tu se sente ameaçado. Volta onde as pessoas estão dizendo que vão te destruir. Volta. E ao fazer isso, Deus diz: e use o poder que eu já lhe dei para fazer o que você tem que fazer, que é profetizar. E ungir pessoas quando eu mandar. E Deus diz para ele assim: ah, Jesus, é muito tremendo isso. Deus diz para ele: então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, verso 15, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. Azael, rei sobre a Síria. E Ageu, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel. Geu, para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Deus deu 3 ordens ao profeta Elias. Unja Azael, para ser rei da Síria. Unja Geu, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, para ser profeta em teu lugar. Um detalhe. O que é que Deus tem a ver com a Síria? Ou o que é que a Síria tem a ver com o povo de Deus? Nada. Mas sabe o que é que Deus estava dizendo ali? Quem dá ordem e quem coloca no poder sou eu. Eu é quem entra e quem sai. Hoje, eu vejo uma preocupação de muitos cristãos com quem vai estar no poder no nosso país. Nós, como cristãos, temos nossas escolhas. E eu creio que Deus vai fazer aquilo que for da sua vontade. E Ele não vai permitir. Não vai permitir. Preste bem atenção nessa palavra. Deus não vai permitir que o povo dele passe vergonha. Ainda que nós percamos, né, no sentido da nossa escolha. Porque Deus tem tudo nas suas mãos. Absolutamente tudo. Deus não perde batalha. Deus não perde batalha. O rei da Síria, quem ungiu foi o profeta Elias, a mando de Deus.
Mas a Síria era um país que lutava contra Israel. Mas Deus tem o poder sobre tudo e sobre todos. O Gigeu já era um novo rei para Israel. O Eliseu já era para tirar Elias nesse momento que ele vivia agora, vamos dizer assim, crítico dessa sua carência, ou estar, como é que eu vou dizer, como muitos de nós às vezes estamos, Senhor, eu já estou cansado de fazer a tua obra e de não ver resultado. Mas Deus nunca vai deixar a obra dele sem ser concluída. Se você não for adiante, Deus levanta um. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então, queridos, depois de explicar esse texto, de falar dessas coisas que a gente acabou de ouvir, eu queria aqui destacar alguns pontos para a gente como missão. O primeiro ponto que eu vejo assim, irmãos, que a ida de Elias para Cavé nos mostra, é que eu nunca devo sair da vontade de Deus. Porque sair da vontade de Deus vai me fazer sentir muita dor, vai me fazer ter muito sofrimento. Então, o primeiro ponto, não saia da vontade de Deus. Ainda, irmãos, que estejamos em algum momento fracassados, como Elias se sentiu fracassado. E ele não fracassou em nada. O que ele teve, irmãos, foi um momento de fraqueza, de olhar alguém que talvez ele entendeu naquele momento que era mais poderoso do que ele e não era. E ele fragilizou ali. Então, os corajosos podem ceder ao medo. Os vitoriosos, irmãos, podem ser derrotados. Os fortes, irmãos, podem fracassar. Mas nunca podemos deixar Deus e a sua vontade. Nunca. Jamais. O outro ponto, irmãos, que a gente aprende aí é que Deus tem suas maneiras de agir. E não adianta a gente procurar outra. Então, logo, eu não posso sair da vontade de Deus e eu tenho que permitir que Deus faça as coisas do jeito dele. Por isso que Deus perguntou por 2 vezes a Elias: o que você está fazendo aqui? Quem te mandou para cá? Porque essa não era a forma de Deus agir. Não era para aquele lugar que Deus tinha mandado Elias. Então, muitas vezes, nós queremos nos desviar do caminho, ou sair com uma resposta, como Elias saiu com aquelas respostas, dizendo: Senhor, mas eu faço tanta coisa, eu cumpro a tua palavra, porque eu sou zeloso pelo Senhor, mas é tanta gente que não acredita, é tanta gente que me rodeia, mas não me dá apoio nenhum, enquanto nós só precisamos do apoio de Deus. Então, irmão, deixe Deus agir. A forma de Deus agir, aceite, caminhe em frente, não desista, acredite. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é o único. Não existe meio termo com Deus. É agir de acordo com a vontade dele e só. Um outro ponto, que está dentro desse mesmo ponto aí da gente, às vezes, ficar dando respostas a Deus. Irmãos, não fique se escondendo atrás de sua justificativa, não. É isso não, irmão. Se justificar perante Deus de quê? É Deus que erra? É Deus que falha? Nunca. Deus não erra, Deus não falha. Ah, meu Deus, é porque está difícil. Ah, meu Deus, é porque você não conhece meu marido. Ah, meu